Muito bem, gurizada, virando o jogo no ar, quarta-feira e hoje um dia decisivo para a torcida do Grêmio, porque o Grêmio hoje às 19 horas tem hora e data, que é hoje às 19. Jogo contra o Cuiabá é vida ou morte. E eu dou 3 opções para o técnico Luiz Felipe Scolari hoje: vencer, superar o adversário ou conquistar os 3 pontos, o Internacional que se prepara. Mas hoje eu estou com um convidado especial para falar sobre o Atlântico. Ontem jogou e venceu, uma categórica vitória até, inclusive. Grilo está aqui. Olha, prazer para mim estar te recebendo aqui. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Bom dia a todos, né? Prazer é todo meu, agradeço o convite de estar participando. E vamos falar um pouco do Atlântico, né? Vamos falar um pouco de Grêmio também, porque eu sou gremista, estou sofrendo nesse momento, mas acho que o foco principal é o Atlântico, mas obrigado novamente por esse convite. Tá desesperado, a torcida do Grêmio tá desesperada. Mas pelo menos o Atlântico vive um momento muito bom, né? E o grupo ali, eu digo até pro Thiago Halpe, que tu esteve aqui em 2017, né? Eu quero lembrar disso. Eu digo, olha, esse grupo, ele acho que até melhor do que aquele em 2017. O que dá para dizer, Grilo, retornando agora ao Atlântico nessa temporada 2021? Como é que foi essa ideia em retornar? Tem um carinho aqui por Erechim, pelo Atlântico? Como é que é? Ah, sem dúvidas. Eu já vou para minha 9ª temporada, né? Somando a todas aqui do Atlântico. 2013 também, né? De 2008 a 2013, foram 6 anos seguidos. Aí eu saí, retornei em 2017, como você frisou, saí em 2018 e retornei ano passado, né? Então, o retorno foi, como tu falou, é importante porque minha esposa é daqui, a família dela é daqui. Eu estou habituado tanto ao clube como à sociedade de Erechim, né? Eu gosto muito da cidade de Erechim. Provavelmente será a minha moradia quando eu me aposentar, então eu tenho um carinho especial, é a minha segunda casa, como a gente sempre fala no futebol, e estou muito feliz por ter voltado ano passado e pelo esse momento que o Atlântico está passando agora. Com certeza, o pessoal lembra, até tinha esquecido essa passagem, inclusive marcada com conquistas, né, da Taça Brasil em 2013, depois em 2017, um ano que nós, pelo menos eu lembro de ter acompanhado aquela temporada em 2017. Eu queria até te perguntar, o que faltou naquele ano, uma eliminação na Liga para o Joinville, depois tu coincidentemente vai em 2018 para o Joinville, um time comandado pelo Lacerda, e todo mundo me pergunta isso sempre quando vai falar sobre o Atlântico. O Lacerda sai daqui, em 18 e em 19 ele fatura a Liga, em 18 em cima do Atlântico. O que faltou naquele time? Porque era um time muito qualificado. É difícil dizer assim o que faltou, né? Como tu falou antes também, em comparação de elencos, eu acho que estão bem próximos, sim. Em 2017 eu acho que foi um dos melhores elencos que o Atlântico já formou. E às vezes não dá aquela liga, é difícil explicar o porquê, né? A gente até teve bons resultados, né? Na liga enfrentou o Joinville, que foi o campeão naquele ano, né? E foram 2 jogos iguais, a gente empatou em casa lá, perdeu por 2-1, se eu não me engano. E foi vice da Taça Brasil no início da temporada, né? Escapou também no final do ano o Gauchão, ficou vice do Gauchão. Então, em resultados, digamos assim, não foi um mau ano, mas faltou os títulos, como tu falou, né? Por ironia do destino também, o Lacerda saiu e depois foi campeão, né, sobre o Atlântico, mas são coisas do futsal, né? Às vezes falta aquele detalhezinho, a gente comenta que o time não que não dá certo, que não dá aquela liga para vencer campeonatos, né? Bons resultados a gente teve e ficou para trás, né? Infelizmente foi um ano que não conquistou títulos, mas espero que nesse ano a história seja diferente. Esse é um ano que está todo mundo querendo brigar, e é bom tu dizer isso, porque aquele time do Joinville, e até entra na minha próxima pergunta, era um time que eu tenho carinho hoje pelo Joinville por conta daquele time. Eca, Jackson, Xuxa, William, era um timaço, né? Então nós perdemos para o campeão, então dá para dar um desconto para aquele time, né? Então é mais ou menos isso. E depois tu vai para o Joinville, o que dá para dizer de experiência? Eu não sei para que lado que tu foi depois, eu não sei qual que foi o último clube, mas eu lembro dessa do Joinville. Fala um pouco sobre isso. Uma grande estrutura, né? Quando eu fui para lá, né, eu fui para o atual campeão, né, como você frisou. O Jackson acabou saindo, o Xuxa. Os destaques acabaram alguns saindo, né? O Fernando também, o Beck Ala foi para a Espanha. Acho que uma grande estrutura, né? Grandes investimentos.
uma cidade que respira futsal, mas é um pouco diferente das cidades menores, como aqui em Erechim, né? Não que seja uma cidade pequena, mas Joinville é um pouco maior, então aqui o público e o torcedor tem um pouco mais dessa identificação com o clube, né? Esse amor de estar mais próximo de... Lá também tem, mas pelo tamanho da cidade a gente se sentia um pouco mais distante assim do torcedor. Mas em questão de estrutura, como eu frisei, uma grande estrutura. Lá eu acabei sofrendo muitas lesões, né? Não consegui fazer um ano muito bom, tive cirurgia de joelho também, então, digamos assim, de experiência dentro de quadra, acho que foi um dos anos mais frustrantes da minha carreira, mas como experiência pelo clube e por ir para uma cidade diferente, e uma cultura também diferente, foi muito bom. No ano seguinte eu fui para o Marechal também, né, que era o Copa Grill, extinto Copa Grill, né, agora tem o Marechal, mas é o Jaclane Futuro, também uma grande estrutura, bom investimento. Aí sim, uma cidade que ama o futsal, né? Uma cidade de 55 mil habitantes. É pequena, Marechal Rondon é pequena. É pequeno, assim. Foi bom também, infelizmente eles decidiram não continuar com o projeto e por isso que eu acabei retornando para o Atlântico. É isso aí, porque o clube ele depende do patrocínio, ele muda o nome. O Copa Grill eu lembro sim desse período aí em que tu passou pelo Copa Grill. Mas não vou nem comparar, para mim o Atlântico é mais time que o... Sem dúvida, sem dúvida. Estrutura, tudo. E eu que já rodei em alguns clubes, não foram tantos na minha carreira, mas o Atlântico, em questão de estrutura e organização, não fica devendo para nenhum do país e me arrisco a dizer que está entre os 3 melhores, sem dúvidas, em questão de organização e estrutura. Eu acho o ginásio do Caldeirão do Galo. Eu costumo dizer que o ginásio do Caldeirão do Galo é um dos berços do futsal brasileiro. Uns vão dizer que é exagerado, mas eu levo essa. Não, e é de um dos ginásios mais tradicionais também, né? Todo mundo sabe que é muito difícil jogar aqui dentro do Caldeirão, né? Infelizmente agora a gente tá longe da torcida, mas em breve eu tenho certeza que vai voltar. Mas aqui dentro é pressão, então como já tive do outro lado também, eu sei como é que é difícil. E a gente espera que volte também nessa reta final, porque como a gente está com uma boa campanha no Gauchão, né, na Liga provavelmente decide algumas partidas fora, mas estar perto do nosso torcedor é fator determinante para que as vitórias aconteçam. Vai voltar. E tem outra questão. Eu sou muito otimista nesse sentido, porque nós temos setembro e vai ter essa parada para a Copa do Mundo Futsal aí, que acontece na Lituânia, vamos assistir. Depois, quando voltar, eu arrisco a dizer em que outubro pode ser, claro, que com público bem diminuto, mas eu estou botando muita fé, até para coroar, né? Não só o que o Atlântico vem fazendo, como o Ipiranga também. Nós precisamos disso. Com certeza, é o que a gente espera, né? E é o que está acontecendo já em outros locais, né? Tem alguns locais já no Gauchão que a torcida já está sendo liberada, como você falou, com um público reduzido, mas depende também dos decretos municipais, né? Então a gente está esperando essa liberação aí para que também o torcedor e a comunidade precisa também voltar a respirar o esporte, né? Precisa sentir essa emoção, né? De estar dentro de um ginásio e precisa essa alegria. Eu acho que a gente passou por praticamente 2 anos aí de um momento complicado, né? Então, falando mais do ser humano, eu acho que o ser humano está precisando de estar com essa adrenalina, ter essa emoção de novo e ter essa alegria de ver os 2 times da cidade, como você falou também, o Ipiranga está muito bem. Então, a gente espera dar alegria para esse torcedor. Com certeza. Eu tenho mais 2 perguntas antes até já de falar desse jogo que aconteceu ontem. Olha, depois acho que de 1 ano e meio mais, com esse acesso à imprensa que estava restrito. Ontem eu estive lá, aquela cabine, eu transmiti muitos jogos. Em 2019 tive a felicidade de transmitir o título da Taça Brasil do Atlântico, o título gaúcho. Então retornar lá, mas o meu sentimento, o sentimento que mais fica é esse de torcedor mesmo, na beira ali naquele alambrado, mas recentemente foi fechado, mas imagino que depois volte. Tu deve bem lembrar, o pessoal ficava naquele alambrado ali e tocava o terror. A equipe lá do seu Thales Goulart que sofria com seus companheiros lá, que ninguém perdoava. Teve um episódio até, o pessoal vai dizer que é mentira, em 2017 inclusive, que tinha uma baderna lá e eu me envolvi numa briga que tinha um velho enchendo meu saco na frente aqui. Quem me conhece sabe que eu sou um pouco xarope. E essa história é real.
tá? Essa história é real. Ele falou alguma coisa, eu tava lá torcendo, não sei o que, eu disse, pra mim ficar quieto, eu disse, eu paguei meu ingresso, não sei o que. Cara, aquilo deu uma confusão. Eu tô falando sério, essa história é real. E depois ainda, pela sorte que eu tive, não apanhei, mas foi uma questão de detalhe, tá? Eu sou torcedor mesmo do Atlântico. Duas perguntas que agora que eu me lembrei. Tu chegou a jogar em Carlos Barbosa também? Joguei 3 anos lá. E a rivalidade lá, olhando do lado do Carlos Barbosa, é um município bem pequeno que esse sim, né, já foi considerado a capital do futsal. Como é que é essa rivalidade para os dois lados? Ela é muito forte assim? Ela é forte, né? Eu acho que dos últimos anos é o Grenal, digamos assim, do nosso Rio Grande do Sul, né? São as equipes mais vencedoras do estado, né? E as mais tradicionais também, né? Que se mantêm até hoje. Então, a gente sofreu muito, eu tive muitos anos aqui de sofrer contra a CBF, né? Ela era uma potência, sempre foi, né? E o Atlântico foi crescendo, foi evoluindo, né? E nos últimos anos aí é de igual para igual a disputa, né? Conseguimos títulos, como foi o primeiro título gaúcho que eu estava aqui em 2011, foi em cima da CBF lá dentro de Carlos Barbosa. Depois vieram mais títulos gaúchos também. Teve a Taça Brasil, que a gente venceu eles na semifinal. E, enfim, o Atlântico se postula os maiores vencedores do Brasil, né, com o título da Libertadores, do Mundial. Então, é uma grande rivalidade, sim. Eu tive o prazer de estar dos dois lados, né, e agora espero que daqui para frente só o Galo de Erechim seja vitorioso nesses embates aí. É o que todo mundo espera. Mas lá, eles têm um pouco dessa questão de se achar o melhor time do Brasil ou é os outros que falam? Porque a CBF, querendo ou não, são 5 títulos da Liga Nacional. É uma equipe assim que eu não conheço Carlos Barbosa, mas tenho muito desejo em conhecer, porque sim, de fato eles respiram futsal e é laranja mecânica, né? Na verdade, eu acho que fica mais pro lado do torcedor, né? Essa de não de se achar o melhor, mas por toda a história, né? Pelos títulos. Então, eu joguei lá, eu vejo que, como é aqui em Erechim, a cidade respira futsal. Lá a gente vê um pouco menos a torcida no ginásio, porque também já venceu tudo, né? Então, quando eu estava do lado de lá, a torcida, também por ser menor, mas comparecia mais nos jogos mais importantes, assim. E tem aqueles torcedores apaixonados, eram uns 500 que estão lá em todos os jogos, né? E esse torcedor, sim, para ele, o Barbosa é o melhor time do mundo e também não pode pensar diferente, tem que torcer, né? Não pode passar, eu acho, para prepotência ou arrogância, mas são duas cidades apaixonadas pelo futsal e lá também uma grande organização, né? Uma grande estrutura, como é aqui no Atlântico, então, sem dúvidas, essas duas equipes gaúchas são as mais organizadas, mais estruturadas e por isso que se mantém tantos anos no cenário nacional, né? Tu falou da semifinal contra a CBF, só relembrando rapidamente de 2013, a final foi contra Joinville, né? Joinville, a gente não era favorito, mas estava jogando em casa, né? Eu acho que o Thiago jogava contra, o Thiago jogava. Contra a CBF eu lembro até hoje, foi 4-2, fiz gol na semi, o Keké fez 2 gols também, e era o time a ser batido junto com o Joinville, né? Barbosa com o Rodrigo, Daniel, Marcênio, Thiaguinho, enfim, tinha vários atletas renomados, e Joinville também, o Thiago estava lá, Valdim, Elisandro, Davis. Nossa, era um baita time. Era um cano de time. E o que fez a diferença foi o nosso torcedor e a pressão do Caldeirão do Galo. A gente venceu na prorrogação por 2-1, gol do Hector. Eu lembro até hoje, conquistou o primeiro título nacional para o Atlântico, né? E foi uma festa, porque eu lembro, assim, o pessoal que é mais antigo deve lembrar daqueles balões que eram meio que amarelo, né? Aqueles balões amarelos, e batia uma barulheira. Só para querer relembrar aquela festa. E olha, Valdim, um dos melhores mesmo. Davis, eu sou suspeito de falar do Davis, baixinho, bom de bola, joga muito. Thiago. Esqueci do Diego, que vai para o Mundial agora, está no Barcelona. O Diego
Diego Zufo também, o Ala, que dispensa comentários aí. Então, eram só jogadores selecionáveis, digamos assim. Era um grande time, né? O Valdir, como tu falou, estava em ótima forma. A galera estava no auge, né? E a gente conseguiu surpreender com um time jovem, mas muito aguerrido. E do lado do nosso torcedor, não foi fácil, mas graças a Deus deu tudo certo. E eu me sinto honrado por ter participado tanto do primeiro título gaúcho do Atlântico como do primeiro nacional também, que foi a Taça Brasil de Clubes. E por que não o primeiro da Liga Nacional? Tu ainda não conquistou o da Liga? Conquistei em Carlos Barbosa, né? Em 2015 a gente foi campeão da Liga lá. E é a cereja do bolo que falta, né, pro Atlântico. Então, eu como há 9 anos aí, é o que eu mais busco também. Eu acho que não vou me dar por satisfeito parar de jogar antes de dar essa alegria para o torcedor de Erechim e para a comunidade, para os diretores que merecem muito esse título. Então, se eu estou aqui também é um pouco em busca desse título pelo Atlântico. Claro. Mas parar de jogar é muito cedo. Que idade que é? Não, mas eu já estou com 34 anos. Eu sei que não parece, né, mas... Dá para ir até os 30... O quê? Não, eu pretendo jogar até os 37, 38, pelo menos, mais uns 4, 5 anos. E eu sou muito competitivo, então... O pessoal sabe. Então, a partir do momento que eu ver que até quando eu estiver jogando em alto nível, aí quando a gurizada não estiver me ultrapassando muito, eu vou jogar, mas como eu sou muito competitivo, a partir do momento que eu ver que eu tá ficando para trás também, eu acho que tem que dar espaço para os outros, mas tem lenha para queimar ainda e dá para incomodar ainda um pouco. O pessoal ficava desesperado, quinta falta marcando e o Grilo em cima da marcação, não perdoa nenhum pivô aí, né? Não dá para intimidar, né? Não dá se intimidar. É uma das minhas características, né? Essa forte marcação e acho que essa dedicação, a vontade, se eu cheguei até onde cheguei no futsal foi por isso, né? Não sou nenhum craque, mas acho que essa dedicação e a força de vontade também fica para os jovens. Eu acho que precisa ter isso, tem que entrar todos os jogos querendo o máximo para tentar nivelar esses craques, né? Então, para não se tornar, se eu não tivesse essas características, com certeza ia ser um jogador bem comum. Então, isso hoje em dia, no futsal tão da parte física, aí faz total diferença no desempenho. Com certeza. Grilo, eu quero relembrar que ontem o Atlântico jogou, então venceu a SASI por 7-3, tá? 7-3. Um resultado até meio que tranquilo. A SASI, um clube de uma cidade pequena, Seberi, e que vai... Eu acho que o mais louvável é uma equipe que consegue colocar um time na elite do futsal gaúcho, como é o caso da SASI e essas outras equipes. Então isso é o que tem que ser valorizado. Mas no caso, o Grilo não esteve ontem junto com o grupo, em questão do DM, né, do departamento médico, mas uma vitória muito interessante. Eu chamo a atenção como esse grupo tem qualidades individuais. O que joga o Gé é algo assim que quem não conhece futsal olha pro Gé e diz: que jogador é esse? E não sabe que já foi campeão da Liga com o Santos, que é um jogador de seleção brasileira. Campeão mundial já foi também. Campeão mundial também. O que joga a ala, essa duplinha ali. E o que mais me chamou a atenção, o Vini, acho que faz jus camisa 10, ele tem um perfil atlético, acho que até na movimentação, que chama a atenção. Então, assim, e o próprio Rick também, tem outras individualidades ali, o Serginho que estava fora, Suelton, pé esquerdo, Antoniazzi. Tem o Luquinhas Tem também. O Lucas, que já está aqui há algum tempo. Não vou citar todos para também não me estender, mas para resumir, nós temos, eu queria a tua opinião, um grupo aqui no Atlântico esse ano muito qualificado, com muitas qualidades individuais. Muito qualificado. Como eu falei antes, me arrisco a dizer que é o melhor elenco que o Atlântico já formou em questão de nomes, né? E como foi em 2017 também, os grupos se equivalem e grandes craques, grandes individualidades e que até então estão funcionando bem também coletivamente, né? Então isso que às vezes é a dificuldade de um grande elenco, né? Conseguir fazer o mecanismo trabalhar. Mas o que difere assim é que às vezes se algum dos atletas não está bem, essas individualidades vão aparecer, né? Então isso faz total diferença. Como tu falou, tem o Thiago, que é multicampeão também, seleção, campeão mundial, o Gé também, que é uma referência, o jogador experiente, tem o Alain, que eles fazem uma boa dupla, como você falou, né? Tem um grande entrosamento.
E o Vini, que vem evoluindo muito, né? Um atleta jovem ainda, 23 anos, se não me engano, 24. Então, está tendo uma sequência melhor esse ano. Então, isso faz com que o atleta cresça, né? Um atleta de parte física bastante versátil, né? Que às vezes a gente também não enxerga tanto, mas para o time ele é de suma importância. Então, tem grandes nomes, né? Luquinhas, Rick, Serginho... Enfim, o Antoniazzi é um elenco muito qualificado. Então, a gente sabe também da responsabilidade que tem, né? Porque com grandes nomes também a responsabilidade em cima dos resultados aumenta. E na Liga teve alguns deslizes, mas eu acho que vem forte para a reta final. E no Gauchão, como você falou, a gente venceu ontem por 7-3, segue invicto, né? Então, pretende continuar assim e conseguir a primeira colocação para trazer todos esses embates de mata-mata e finais para casa, que sabe que vai estar o nosso torcedor lá e que vai ser de suma importância nessa reta final do Gauchão também. Com certeza. Agora nós tem mais um jogo contra a Soeva, já estamos no mata-mata. O que dá para dizer sobre essa fase classificatória? Porque se tu for olhar com esse time que o Atlântico tem, e é claro que a torcida também influencia, mas, por exemplo, pega o Cascavel, claro que o coletivo ele conta, acho que talvez muito mais do que individualidades no futsal. E no futebol de campo também, o coletivo é o que interessa, no final das contas. Mas, se tu pegar o Atlântico e bota frente a frente a esse mesmo Joinville, ao Cascavel, a esses que estão acima, a CBF, o Atlântico tem um time que intimida, é um time muito qualificado. O que dá para dizer assim que o Atlântico ficou em quarto? O que tu acha que foi no detalhe, foi na questão de perder pontos que não dava para ter perdido? Qual que é a tua análise? Além dos embates diretos que a gente perdeu, que foi para o Joinville e para o Barbosa, né? A gente sabe que o resultado dos jogos não foi o que realmente foi a disputa. Claro que é o que vale aos 3 pontos, é o resultado, mas a gente jogou praticamente todos os jogos melhor que o adversário, né? E foi esse detalhe, né? Uma sexta falta, algo nesse sentido e erros de marcação, esses pequenos detalhes que fizeram a diferença. Contra o Cascavel, que é a sensação, acho, da temporada, né? A gente conseguiu, as únicas 2 derrotas deles são para nós. Brigam por título? Vamos ver na reta final, né? Porque tem, como falou, tem essas equipes que são mais acostumadas a chegar, como Joinville, Barbosa, o Atlântico, Magnus, Corinthians também que está sofrendo um pouco, mas se chegar a gente sabe que na hora da decisão é um pouco diferente, né? Mas vem postulante sim, é um dos candidatos ao título. Mas a gente sabe que joga de igual para igual para qualquer equipe do país, né? Fez isso dentro da chave, tudo bem que está em quarto, mas como eu falei, fez jogos iguais ou superiores e a gente está tentando acertar esse detalhezinho aí para que na reta final e nos jogos decisivos os erros não aconteçam e a história dos resultados da primeira fase sejam diferentes. Então, o importante era classificar bem e acabar essa reta final, acho, da primeira fase, né? Com uma grande vitória que a gente deseja em cima da Soeva, mas isso é lá para outubro, então tem tempo para se preparar e para chegar, como a gente fala, na ponta dos cascos aí no mata-mata para que consiga esse título que é tão sonhado para o Atlântico. Sabe que é difícil, mas que tem totais condições de buscar. Não vai ser fácil. Por isso que eu quero público aqui, porque tem que enxergar o que está acontecendo. Nós chegamos no final do nosso tempo, esgotou, Grilo. Tenho 2 perguntas. Depois, quando os 5 de cada grupo e mais o melhor terceiro colocado, que são 16 clubes ali para fazer as oitavas, e é por sorteio daí? Não, já tem definido os cruzamentos, digamos assim, né? A gente já sabe que vai pegar o segundo da chave C, se não me engano, que é a chave que está sendo disputada ali, as primeiras colocações por Campo Mourão, Foz Cataratas, Marechal. Acho que vai ficar entre um desses 3, né? Talvez o Tubarão, mas o Tubarão está em quarto nesse momento. Então, a gente sabe que vai ser um jogo difícil, mas que tem, por mais que seja o segundo colocado, a gente classificou em quarto na nossa chave, tem totais condições de conseguir a classificação, né? E nas quartas de final, provavelmente pega o melhor colocado da nossa chave, né? Que vai cruzar com um quinto ou um sexto. Então, nas quartas já está definido. Então, que provavelmente vai ser ou Barbosa ou Cascavel. Paulista nessas primeiras fases aí, não? Não, nessas 2 primeiras não. Então, claro que tem que pensar passo por passo, né? Mas claro que a gente já projeta também os próximos adversários. Então, agora é focar nessa reta final do Gauchão aí e se preparar o máximo possível, mas
independente de quem vier, o Atlântico está preparado e tem todas as condições de ir passando fase a fase. Com certeza. Tem 3 equipes que eu, como torcedor, me assustam, que é o Magnus, acho que deve ser respeitado, o Pato e também o Joinville. Grilo, para nós encerrar, agora a motivação para o gauchão, ela segue a mesma, não dá para baixar a bola, independente da qualidade ser menor das equipes, que todo mundo sabe, mas tá na ponta dos cascos, como tu falou, lá no mês de outubro. Com certeza. Às vezes, até um relato de atleta é difícil, quando tem as 2 competições simultaneamente, a gente manter o foco, né? Faz grandes jogos na liga, contra grandes adversários, não que não sejam grandes adversários no gauchão, mas a gente sabe da realidade e às vezes dos investimentos, e é difícil manter essa regularidade, digamos assim, de pegada, de motivação nas 2 competições. Mas agora é diferente, como parou a liga, então o nosso total foco só tem o gauchão até outubro, né? Então é nesse gauchão, a gente quer manter a boa fase. No gauchão, sim, é diferente da liga, não tem os adversários definidos, então são 16 classificados e o primeiro do geral pega o 16º do geral, então a gente não sabe se vai pegar o 8º da outra chave, vai ser o 8º da nossa chave, pode ser. Então a gente quer manter essa primeira colocação no geral e para trazer todos esses mata-matas para casa, né? Então agora o foco total é no gauchão, a gente tem que estar concentrado sim, não pode dar deslizes. Falta 2 confrontos da nossa chave contra o Passo Fundo, que teoricamente junto com o Lagoa, né, vem se destacando aí, são os duas equipes mais fortes, mas a gente segue invicto e espera continuar assim para conseguir a primeira colocação e trazer os mata-matas para casa. Grilo, foi um prazer te receber aqui, um abraço, sucesso. Prazer foi todo meu, sucesso para você também e espero em breve a gente tá lá dentro do Caldeirão. Você como torcedor também, como parte da imprensa, está comemorando os títulos que essa torcida e a comunidade de Erechim merece. Com certeza. Por que não encerrar um ano tão difícil como foi 2021, com o retorno do público aos estádios e cobrindo um título da Liga Nacional do Atlântico? Por que não? Vamos ficar na torcida, né? Vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Conheça as academias do SESC, diversas modalidades para todos os públicos e para treinar onde você quiser ainda temos academia online. Acesse sesc-rs.com.br/academias. SESC, a força do sistema Fecomércio ao seu lado. Comércio aberto, mas tem que se cuidar. Escolas com aulas, mas nada de bobear. Vacina no braço, mas ainda não dá para aglomerar. Continue mantendo os cuidados contra a Covid-19. Use álcool em gel e máscara. Cuide de você e de quem você ama. Uma campanha da Prefeitura de Erechim. O Bom Dia agora tem rádio. Acesse www.jornalbomdia.com.br para escutar a nossa programação. Grupo Bom Dia, jornal, TV, site, digital e rádio. Muito bem, gurizada. É rápido, valeu o papo com o Grilo. O que eu posso dizer para vocês é que o jogo de hoje é uma Copa do Mundo, é uma decisão, relembrando talvez o que aconteceu em Pernambuco na Batalha dos Aflitos. O Grêmio tem que vencer o Cuiabá, essa é a única opção. Deve jogar junto com o Thiago Santos, o meio-campista Vila Sante, um jogador que se deposita muita confiança. E o Campaz, que segundo informações, inclusive pelo Tolima, em nota oficial que já se despediu do jogador, deve chegar ainda nessa quarta-feira para assinar contrato e os últimos exercícios contratuais, jurídicos e burocráticos para que Campaz vista a camisa do Grêmio, seja anunciado de forma oficial e que comece a jogar e contribuir com o Grêmio em campo, que é o que todo mundo espera. Não se apeguem, mas esperem, porque esses são os únicos jogadores, Borja, Vila Sante e Campaz, que podem ser fatos novos para que o Grêmio consiga estabelecer uma recuperação histórica no Campeonato Brasileiro, que começa hoje, 19 horas, contra o Cuiabá, Arena Pantanal, e é o jogo da vida ou morte para o Grêmio, porque uma derrota, um tropeço só, um empatezinho, jogando fora de casa, pode sim começar a contestar
o Grêmio conseguir essa recuperação e a sua permanência no Campeonato Brasileiro Série A. Gurizada, hoje um dia tão especial, eu me despeço de vocês com a alegria de ter me tornado um torcedor do Ipiranga, o Ipiranga Futebol Clube, hoje que completa 97 anos de história, um clube que está a um passo ali do seu centenário e todo mundo espera que esse centenário seja comemorado, por que não, na Série D do Campeonato Brasileiro. É isso, é o Ipiranga. Ipiranga sempre, amanhã nós falamos mais sobre isso, com participação especial do professor Alexandre Andrés, o Ipiranga que segue nessa preparação, tem jogo em Ribeirão Preto, mas o Ipiranga, aqui é Ipiranga, Ipiranga em louvor. Parabéns, Ipiranga Futebol Clube. Um abraço a todos, tchau. Não seremos jamais derrotados. Nas planuras e serras tão lindas, Ipiranga, Ipiranga em louvor, quer na paz,